Essa é a 9ª vez que eu venho a Israel e nas 9 vezes eu fiz questão de vir a esse lugar. Eu tenho uma história muito próxima com a história de Elias. Elias é uma história da espiritualidade viável. O que eu quero dizer com isso? Há muitos que postulam, promovem um tipo de espiritualidade irreal que chega perto às raias do legalismo, porque a pessoa, ao não alcançar a espiritualidade que se pretende chegar, passa a representar. Ela não é, ela parece ser. A espiritualidade, ela tem como característica a oscilação. Ninguém é um foguete que sobe espiritualmente e não tem baixas e quedas. Nós somos mais um gráfico do que um foguete. Nós, como seres humanos que querem amar, que querem servir a Deus, a gente vive uma vida mais ou menos assim. É claro que tem uma ascendência, a gente está indo assim, mas a gente vai subindo. Isso é o que eu chamo da verdadeira espiritualidade. E Elias, para mim, é o protótipo dessa espiritualidade que não tem a perfeição como alvo, porque isso é irreal. Aqui na Terra, ninguém será perfeito. Isso não impede a gente querer crescer, querer o melhor, querer agradar a Deus, querer obedecer, mas negar as nossas imperfeições, as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, as nossas feiuras, é negar uma realidade da vida humana, porque nós somos pecadores. E João vem ao meu socorro quando diz que aquele que diz que não tem pecado, que tenta negar que não tem pecado, já é um mentiroso, já está pecando. Elias, ele caiu nessas armadilhas no primeiro momento, de querer viver uma vida espiritual de cume, de montanha, de alto. E ele começou a se cobrar, a ser perfeito. E nós, quando vivemos numa conjuntura religiosa, espiritual, a gente vive essas duas dinâmicas, de se cobrar e de ser cobrado. A ser anjo Gabriel com asa escondida debaixo da camisa ou do vestido. A gente é cobrado e a gente se cobra. E a gente não se perdoa quando a gente erra, porque os outros não nos perdoam quando a gente erra. Abram, por favor, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Olha a oração que Elias faz quando está em fuga de Jezabel. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem disse a Elias que ele era melhor do que os pais dele? Quem disse? Ninguém. Não há menção que alguém disse que Elias era melhor do que os pais dele. E aí vem aquela cilada também que eu chamo da gente começar a pensar que é o Espírito Santo Júnior. Tem gente que acha que é o Espírito Santo Júnior. Tem gente que acha que ele está numa graduação, está quase virando anjo, do ponto de vista espiritual. E essas pessoas começam a se achar melhores do que outros. E pior, no arrobo de serem superiores, começam a olhar para os outros de cima para baixo. E chamam isso de espiritualidade. Isso não é espiritualidade. Isso é soberba. Isso é arrogância espiritual. Elias, quando ele está em fuga de Jezabel, que mandou um recado: eu vou te matar.
você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Esse homem sai correndo, desesperado, chega no deserto, debaixo de uma árvore, e pede para si a morte e desabafa: eu não sou melhor que meus pais. Ou um dia disseram que ele era, ou um dia ele pensou que era, e agora a realidade mostrou que ele não era. Mas ele não era melhor que os pais dele. Qual é a mensagem da graça? É achar que você não é nada. A mensagem da graça é essa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu sou o maior dos pecadores. Paulo não vai dizer, e nunca disse, que ele era melhor do que os pais dele. 1 Coríntios 15:10, sou o que sou pela graça de Deus, diz Paulo. Paulo diz: eu não mereço nada. Se eu sou alguma coisa, não é porque eu sou melhor que ninguém, porque a graça de Deus operou na minha vida. Não sou melhor do que os meus pais. Pior momento para ele descobrir isso, mas ainda bem que descobriu. Mas ainda bem que ele descobriu que ele não era melhor. O caminho de ser grande espiritualmente é se achar pequeno. Quando você se acha pequeno, você vai ser um grande diante de Deus. Jesus vai chamar uma criança e dizer: vocês têm que ser pequeno, como essa criança. Jesus conta a história do fariseu e o publicano, que o publicano batia do peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Era uma frase desse tamanho, enquanto que o legalista orou uma oração interminável, prestando contas a Deus do que ele fizera e do que ele era. Isso na espiritualidade. Elias descobriu que ele era pó. Salmo 108. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O segredo de uma espiritualidade sadia é descobrir que é pó. Que é pó. E quando você descobre que é pó, aí Deus te levanta. Aí a humildade vem ao seu coração. Aí você está pronto para viver uma vida espiritual na dependência de Deus e não na arrogância. Elias, ele entrou num quadro depressivo. Eu estou estudando psicologia, estou no quarto período, nitidamente. Homens e mulheres de Deus podem entrar em quadros depressivos. Sabia disso? Você sabia disso? Sim. Porque para alguns, parece que o crente não pode adoecer, não pode ficar triste, não pode ter falhas. Elias entrou num quadro depressivo total. Quer ver como? Eu vou mostrar para vocês. Olha a oscilação, é típico do quadro bipolar. Ele não vou diagnosticá-lo como bipolar. Não terei essa ousadia. Você está onde? 1 Reis 19. O Mote contou a experiência lá em cima de como Elias enfrentou 850 profetas. 450 de Baal e 400 de Acera. Ele era sozinho. Era uma fé impetuosa. Mas como eu disse, homens de fé e mulheres de fé podem ter seus momentos de crise e de fraqueza. E Elias o teve, esse momento. Ele enfrenta 850 e uma mulher, nada contra a mulher. Tem mulher mais braba que homem. E talvez essa aí era. Era o cão chupando manga, como diz lá em Pernambuco. E assoviando ainda. Inexplicavelmente, um homem que teve uma fé inexplicável, tem um medo inexplicável. Como é que pode? Porque ele é humano, gente. Ele é humano. Uma fé que enfrenta 850 e um medo que corre de um. Corre de uma pessoa. E ele corre, e o desespero é trágico, porque ele corre, ele tem um ajudante de ordem, ele deixa esse jovem lá em Beceba, e é um primeiro sinal de que você está em crise depressiva.
Quem fica em depressão não consegue conviver. Ele procura um canto para ficar sozinho. Normalmente a pessoa que está em um quadro depressivo, ela se isola. Elias, no momento que ele precisava mais de companhia, ele fica só. Por isso que tem gente que precisa de companhia, mas não busca companhia. E aí cabe a nós identificarmos isso e dar ajuda a essas pessoas. Porque ela não quer. O quadro depressivo leva ao isolamento. E a coisa vai só piorando. Ele entra no deserto. Ele sai desse monte. A altura de monte é sinônimo de busca de Deus e de manifestação de Deus. A gente vê isso na Bíblia. Você desce para a planície e depois vai para um deserto. Quem vai para um deserto quer morte. E ele faz uma oração que revela muito de Deus aí. Porque Deus é conhecido como o Deus que responde às nossas orações, ok? Ok. Bendito seja o Deus que não responde todas as nossas orações. Do aleluia aí, cadê o aleluia? Ô, glória. Bendito seja o Deus que não responde todas as nossas orações. Elias disse, Senhor, me mata, eu quero morrer. Vai morrer não. Vai morrer não. Graças a Deus, tem cada oração que a gente faz, em momentos da vida da gente, que Deus diz, não, não vai não. Não vai não. E Deus não fala nada. Deus é tão maravilhoso nessa história, gente, porque nós projetamos e criamos um Deus que muitas vezes não condiz com o Deus da Bíblia. Muita gente diria assim, se eu fosse Deus já teria fulminado esse cafajeste. O que é que Deus faz? Manda um anjo. O anjo chega e Elias está dormindo. O que é que o anjo fala? Acorda, meu filho. Acorda, exatamente, Elias. Acorda, Deus mandou Agora aqui que um você tem muita pãozinho. coisa pra fazer. Deus mandou um pãozinho quente para você e uma água. Pensei que ia ser um relâmpago, um trovão para matar ele. Não, olha o que Deus faz. Um homem quebrado, um homem fuga. Como é que Deus trata esse homem? Pãozinho e água para você. Ele come e dorme. Era um come e dorme nesse momento na vida dele. E o anjo deixa ele dormir mais um pouco, ele descansa, o anjo chega aqui, ei, acorda. Toma aqui, ó, pão. Toma aqui água. Ele come, o anjo, agora está a hora de ir. Já dormiu demais. Mas não falou nada, não há uma repreensão, não há um dedo em riste, não há um acusador. Há um Deus que conhece a estrutura do fragilizado, porque Deus não torce, não pisa na torcida que fumega. Já leu isso em Isaías? Não pisará na torcida que fumega. Está falando daquele, como é o nome? De candeeiro, aquele negócio branco, né, que saía. Pavio. Está fumegando. Ainda há chance de pegar o fogo novamente. A cana quebrada, ou seja, quebrou, não tem mais jeito, tem jeito. Eu estou falando tudo isso, meu irmão, minha irmã, é porque às vezes, nas nossas fraquezas, nas nossas derrotas, nos nossos medos, nas nossas fugas, a gente desiste de buscar Deus por pensar que Deus não quer fracos, não quer pessoas que falham, que fogem. E nós assinamos a nossa própria falência, porque achamos que Deus desistiu de nós, e nós nos desistimos de nós mesmos. Essa história mostra que Deus não tem lata de lixo para quem se humilha, se arrepende e quer andar com Ele. Deus não tem lata de lixo. Deus permitiu que ele descesse da montanha, fosse para o vale de Jezreel, depois fosse para o deserto, ficasse só, vivenciasse emoções, sentimentos ambivalentes, paradoxais, como nós também experimentamos, para tratar com ele na caverna. E esse é o último estágio de alguém que está em decadência e em queda espiritual e emocional. Vai para a caverna, escuridão, isolamento, não há como você progredir numa caverna. A caverna só tem uma entrada, não tem saída. E às vezes nós estamos na caverna, naquele quadro mais
dramático, mas doloroso. E Deus vai lá para a caverna e diz: Elias, aí Deus fala: o que é que você está fazendo aí dentro, Elias? E ele tem um discurso pronto, ele tem um discurso que ele aprendeu para dizer para Deus na hora que Deus perguntasse. Ele disse: Senhor, é que todo mundo me abandonou. Aí surge a vítima, é outro sinal que você não está bem espiritualmente. Você começa a achar culpado e dizer: eu sou vítima. Fiquei só, todos me abandonaram, só fiquei eu. Ele diz isso. É aí que Deus fala para ele: epa, fake news, fake news. Você não sabe, mas 7.000 em Israel, 7.000, não dobraram o joelho a Baal. Veja como a espiritualidade equivocada leva a achar que eu sou o maioral, eu sou o referencial. Não, enquanto você fala que você era o único, tinha um bocado de gente no anonimato, fazendo o que você estava fazendo, me servindo e adorando ao Deus de Israel. Deus tirou aquele homem da caverna e quando a gente lê a história, Deus usou Elias mais outras vezes. E Deus tirou Elias da caverna. Hoje a gente está no monte que ele venceu os profetas de Baal, no momento da fé vitoriosa. Quem sabe você está aqui hoje como pegando fogo, ô glória! Pegando fogo. Mas quem sabe você está moído, quebrado, pensando em desistir de tudo, achando que Deus não vai te usar mais, que você não é o cavalo, você não é o cocô do cavalo, você é o bichinho do cocô do cavalo. É para você que eu quero falar hoje. Eu não quero falar para os espirituais, para os quase anjos aqui. Eu quero falar para você que olha para si e diz assim: ah, Deus, não consigo mais não. Não tem jeito para mim não. É para você. Deus está preparando um pãozinho quente para você hoje. Uma água gelada. Para você recobrar suas forças, caminhar caminho do deserto, ir para Horebe, o monte de Deus, e ter uma conversa com Ele. E Ele vai dizer para você: eu conheço quem é você, eu sei das suas fraquezas. Vem, não acabou. Vamos para frente. Guarde isso que eu vou dizer para você agora. Tem muita gente que encena para parecer super crente. E tem gente que encena para dizer que tudo está bem. Mas está moído, está quebrado. De um polo a outro, pare de encenar. Pare de encenar. Vá para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou arrogante, sou prepotente, me acho melhor que os outros e não sou. Ou então você vai dizer: Deus, tudo quebrado, está tudo moído aqui dentro. E eu na igreja pareço que está tudo bem, as pessoas acham que eu estou bem. Eu rio na hora certa, eu sou gente boa, mas não está bem. Então você precisa hoje estar diante do Deus que é o Deus de Elias. O Deus de Elias responde com fogo e responde com a brisa suave. É esse Deus que sabe a hora certa de agir, a linguagem certa de agir e o momento de tratar com a gente. Elias disse, você sabia que Baal também era representado pelo relâmpago, né? Então qual era o Deus da chuva? Qual era o Deus que responde com fogo? Baal era o Deus do trovão, do relâmpago. Era uma das representações. E Deus é Deus que responde com fogo. Aqui nesse monte, Deus respondeu com fogo, queimou. E Deus é Deus de fogo. Ô glória! Amém. Mas Deus é Deus da brisa suave. Porque quando esse homem estava na caverna, passou um terremoto, Deus não estava num terremoto.
passou trovões, relâmpagos e Deus não estava no fogo. Ô glória, Deus não estava no fogo. Aí veio uma brisa suave. Aí qualquer um diria, Deus não está nessa brisa suave. Porque Deus é Deus de fogo. Aí passa a brisa suave e Deus convida Elias para sair. E ele descobriu naquele momento que Deus é brando, que Deus nos acolhe, que Deus nos abraça quando a gente está se achando nada. E a vida continuou, porque ele entendeu que ele não precisava ser melhor do que os pais dele. Ele entendeu que não precisava ser melhor do que os pais dele. Ele tinha que ser ele. Querendo crescer, querendo amadurecer, mas ele tinha que ser ele. E eu já era para ter terminado, já tinha uma semana aqui, mas eu vou dar outra palavra. Não vive em função dos outros. Não viva para os outros. Viva para Deus e viva para você. Às vezes a gente está vivendo para os outros. E não só espiritualmente, tentando ser o que não é. Tinha até uma propaganda antigamente que dizia, né? Quem lembra da minha época, e vocês que são da minha época, Denorex. Denorex. Cristiano não lembrou, né, Cristiano? Não era nascido ainda. Denorex. Não era nossa época não. Não era nascido não. Denorex. Tem uns mais novos assim, que é isso aqui? Eu sem saber. Chamas lembra, que é Denorex. Lembra? Não é nessa época não, né? Não. Denorex parece ser, mas não é. Eu queria muito hoje que você olhasse para você. Você não precisa de ninguém para olhar para dentro de você. Só você sabe quem você é. Se você está pedindo para si a morte, se você já desistiu de muita coisa, Deus está dizendo, não é hora de desistir. Não é hora. Temos alguns lugares aqui. Eu queria que você individualmente procurasse um lugar mais afastado, tivesse um momento de oração com Deus. Saia, ore e volte. Tá? No máximo 5 minutos. No máximo. E fala com ele. Depois você volta. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Túlio, faz uma oração para a gente nesse momento, apresentando nossas vidas ao Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, nós não somos nada, somos pó que descerá da terra como pó também, Senhor. Deus, tira toda arrogância da nossa vida. Amém, Tira Jesus. toda prepotência, Amém, todo Jesus. peso espiritual, Senhor. Sim, meu Nós Pai. ofendemos erradamente, Deus. O Senhor nos ensina de forma acertada como andar com o Senhor e ter uma espiritualidade real. Sim, Real, Deus. Senhor, como gráfico. Senhor. O que importa é que nós nunca jamais desistamos do Senhor. É Verdade. verdade, Isso é que importa. Caída Jesus. do homem, levantada de Deus. É Que a verdade. gente nunca desista do Senhor. Porque muitas são as tentações, muitas são as vicissitudes, as agruras deste mundo. Mas que o Senhor esteja conosco, nos levando pela mão. Nós somos dependentes de Ti. É verdade, Neste Senhor. monte, Deus, histórico, onde Elias esteve aqui, venceu os fortalezas de Baal. Eu te peço, ó Deus, Oh, que o Senhor Deus. possa vencer os fortalezas de Baal na nossa vida. Sim. Na vida de cada um aqui presente.
nós saímos vencedores dos profetas de Baal na nossa vida. Pai. Amém, Muito Jesus. obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Morte, está a palavra.